Hoje é 11 de setembro de 2025 e, claro, se comemora mais um ano dos ataques às Torres Gêmeas. Como israelense, digo ao povo americano que apoio e celebro as vítimas com vocês. Como Israel, também tivemos um ataque de proporções colossais, como o das Torres Gêmeas, que foi o ataque de 7 de outubro. Então, compartilhamos a mesma raiz que tenta destruir os valores da liberdade. Também nos atacou. Quero mostrar para vocês um vídeo do 11 de setembro daquele dia. O que vocês veem na tela são os palestinos comemorando o que aconteceu no 11 de setembro. Isso é em tempo real naquele mesmo dia. O governo dos Estados Unidos tornou-se cada vez mais impopular, especialmente no Oeste. Eu não sei se as pessoas não aprenderam nada com a história, porque foi exatamente isso que aconteceu em 7 de outubro. As ruas em 7 de outubro de 2023, com tudo o que faziam com Israel. Eles também estavam distribuindo doces na rua, tirando selfies, comemorando com música. Isso, como podem ver, não é novidade. Por que celebrar um ataque a inocentes em outro país? É realmente assustador que as pessoas não tenham percebido que talvez estejamos lutando contra essa mesma população. E vejam, isso é o mais absurdo. Aqui, vemos as crianças palestinas inocentes comemorando e pensem que se elas eram crianças em 2001, na época dos ataques, esses adultos de hoje já tentavam acabar com Israel. É a mesma mentalidade, porque se é uma criança comemorando, é o fim da América. 2.000 pessoas vítimas em um ataque graças a Osama. Hoje, justamente, eles são os jihadistas que eu tive que combater e tudo isso. Mas isso não é o mais louco de tudo. Vocês sabiam que levou 20 anos para o Ocidente para que a sua própria sociedade começasse a justificar o 11 de setembro? Todos conhecemos esse rosto, Bin Laden. Ele escreveu uma carta para os Estados Unidos, uma carta aberta, uma carta para a América. Sim, ele escreveu 2 cartas, na verdade, uma para o povo da América, outra carta para a América, onde ele explica por que os ataques de 11 de setembro. Acontece que essas cartas se tornaram virais. Aqui estamos vendo a data, novembro de 2023, e elas se tornaram virais por causa da guerra em Gaza. Pensem que isso aconteceu apenas um mês depois dos ataques que sofremos em 7 de outubro, quando ainda havia centenas de sequestrados dentro de Gaza. Por volta de 16 de novembro, as pessoas já falavam em genocídio e toda essa história. Além disso, em 8 de setembro, lembro bem, já havia manifestações na Inglaterra. Me lembro no Chile dizendo, talvez estejam cometendo um genocídio, ou seja, já tinham começado. A narrativa do genocídio em 8 de setembro, quando nossos entes queridos ainda exalavam fumaça após serem cremados. A questão é que Bin Laden, suas cartas viralizaram no TikTok. Inclusive, o TikTok teve que bloquear essa hashtag. Vou ler alguns trechos da carta de Bin Laden para vocês. A carta basicamente justifica os ataques às Torres Gêmeas e afirma que continuarão realizando ataques. E então eles começam a dizer, não, os Estados Unidos são maus, ocupam nossa terra e nos invadem e tudo isso, e nós vamos lutar. E diz que a opção que vocês têm, americanos, é aceitar o Islã, e não qualquer modalidade. O Islã radical jihadista, que é o mais extremo do extremo, o da Al-Qaeda. Porque lembro a vocês que Osama é o fundador da Al-Qaeda. Al-Qaeda em espanhol. Vocês aceitam. Ou a outra opção é a jihad e a guerra. Basicamente é isso que a carta diz. E eu fiquei impressionado ao ver tantas pessoas no TikTok, porque vocês também podem nos seguir em Filosofia Judaica no TikTok, estamos lá. E eu me lembro de ver pessoas dizendo, uau, olhem, essa carta está certa, a gente não tinha entendido. Osama está certo, leiam a carta. Ou seja, para os Estados Unidos, para essa nova geração, levou 2 décadas para justificar um ataque que sofreram. A outra opção é aceitar um Islã radical. Vou ler trechos da carta para vocês. Sobre o judaísmo, a criação de Israel é vista como um crime a ser apagado. Qual a relação de Israel com isso? Ou seja, a tese de Bin Laden é, bom, vamos atacar os Estados Unidos, fazer ataques contra eles. Por quê? Porque existe Israel, é basicamente o que diz a carta. Todas e cada uma das pessoas cujas mãos se mancharam ao contribuir para esse crime. Para ele, Israel é um crime. Eles devem pagar o preço e pagar muito caro por isso. Há uma seção em que Bin Laden escreve que se os americanos contribuem com seus impostos para apoiar Israel
Isso faz com que os americanos já sejam criminosos e, por isso, merecem ser atacados. Essa é a tese. Mostro outra seção. Vocês podem achar essa carta online e se surpreender com o que ela diz. Mas, por exemplo, diz: é de rir e chorar ver que ainda repetem suas mentiras inventadas, de que os judeus têm direito histórico sobre a Palestina, assim como foi prometido a eles na Torá. Não é preciso ser religioso para saber que existe uma conexão histórica entre o povo judeu e esta terra. É que até mesmo um ateu tem consciência disso. Os historiadores, digamos, mais antinarrativas religiosas sabem disso. E não porque eles acreditem que Deus, na Torá, entregou a terra a Israel, existe uma conexão milenar entre o povo israelense e nossa terra. E a carta continua dizendo: não são os judeus os herdeiros desta Palestina, mas sim os muçulmanos, os herdeiros de Moisés e os herdeiros da verdadeira Torá que não foi alterada. Se aos seguidores de Moisés foi prometido o direito à Palestina na Torá, então os muçulmanos são a nação mais digna disso. Segundo eles, o Islã lhes prometeu a Palestina e é por isso que, assim como Israel, devemos ser destruídos. Porque, entende, é como a teologia da substituição, só que levada ao extremo. É essa linguagem. Para quem nos assiste no Ocidente, quero repetir algo que já disse em vários vídeos. E é o erro de pensar que esse conflito é territorial. Porque, aparentemente, o que Bin Laden está dizendo é que, bom, eu vou atacar os Estados Unidos porque nós, muçulmanos, somos os que merecemos, a Palestina. Embora eles tenham esse desvario, o que eles não percebem é que, na verdade, o territorial não é o fundamental. Aqui o conflito é religioso. E se vocês olharem essa carta, ele começa a citar versículos do Alcorão, dizendo que é preciso fazer jihad e atacá-los. Ele golpeia seus pescoços e cita vários versículos do Alcorão para justificar o ataque. E aqui a narrativa é religiosa. Por isso, eu convido vocês a conhecerem mais a Torá, a conhecerem mais o judaísmo, e não pelo fato de que vocês vão se tornar judeus ou se tornar crentes. Nem mesmo isso. Porque a importância de saber a linguagem religiosa nos dá a oportunidade de saber como solucionar esse conflito. Se o conflito é religioso e não territorial, não será resolvido apenas com terras. Essa não é a solução. E a prova disso é que, na verdade, o Hamas não pede nenhum país, eles não pedem mais território, eles pedem a destruição de Israel por sua característica religiosa. O fato de que o povo da Bíblia tenha retornado à terra da Bíblia é algo que causa um curto-circuito na narrativa do Islã radical. Por isso, convido vocês a conhecerem nossa página de filosofia judaica, onde abordamos esses temas. Porque se conhecermos a dialética religiosa, vai ser muito mais fácil para nós abordar o desafio que eles propõem em nível religioso. Vou ler para vocês mais trechos da carta e diz o seguinte: isso está criticando os Estados Unidos para justificar o ataque. E diz: apoiaram os judeus em sua ideia de que Jerusalém é sua capital eterna e aceitaram transferir sua embaixada para lá. Olha, Bin Ladenzinho já falecido. No Alcorão, a palavra Jerusalém não aparece nem uma única vez. Por outro lado, no Tanakh, a palavra Jerusalém aparece cerca de 700 vezes no Tanakh, que é a Bíblia hebraica. Um livro pelo qual nossos antepassados deram suas vidas para preservar o Tanakh. Todos esses livros atrás de mim e muitos outros. E tudo isso porque é só um pedacinho do que é a literatura judaica, ou seja, somos o povo do livro, é assim que somos chamados. Sabem a que livro se referem? Ao Tanakh. Tudo isso gira em torno do Tanakh, ou seja, o Tanakh é como esse texto que nos dá vida. E Jerusalém é como o centro de toda a espiritualidade judaica, da política judaica, da vida judaica, da filosofia judaica. Toda a essência do povo judeu, a alma do povo judeu, é Jerusalém. Então sim, é nossa capital eterna, mas continuo lendo. Os judeus tomaram o controle da sua economia. Aqui Bin Laden vai começar a contar todos os mitos medievais contra os judeus. Ele resume todos os mitos antissemitas em um parágrafo. Assim eles assumiram o controle dos seus meios de comunicação e agora controlam todos os aspectos da sua vida, tornando-nos seus servos e alcançando seus objetivos às suas custas. Em um parágrafo, ele citou quase todos os mitos medievais famosos, menos o de que matamos Deus. Ele diz: sua lei é a lei dos ricos e poderosos que dominam seus partidos políticos e financiam suas campanhas eleitorais com doações. Por trás deles estão os judeus, que controlam nossas políticas, nossos meios de comunicação e nossa economia. Sim, controlamos tanto os meios de comunicação
que por isso os meios de comunicação neste momento estão primordialmente contra Israel. Controlamos tanto a economia, que por isso o Catar tem tanto impacto nas universidades, nos meios de comunicação e na política nem se fala. Sim, por isso, porque nós judeus somos assim. Não é o Catar, não são outros participantes, como existe um lobby chinês e também o lobby russo. Em seguida, Bin Laden apresentará a solução aos Estados Unidos, símbolo do país mais poderoso do Ocidente, e ao próprio Ocidente. Mas se os Estados Unidos caírem, quem será o próximo? O restante, ou seja, os não muçulmanos, segundo Bin Laden, devem se converter ao Islã. E ele diz o seguinte sobre o Islã: é a essa religião que convidamos vocês, o selo de todas as religiões anteriores. É a religião da jihad, no caminho de Alá, para que a palavra e a religião de Alá reinem supremas. Não se esqueçam que ele diz que existem outras ideologias e outra democracia. Esqueçam todo o judaísmo, ou seja, apaguem tudo. É só o Islã, e se não tiverem, vão ver as consequências americanas. Essa era a narrativa que ele apresentava. Por isso que eu fico pasmo com todas essas crianças no TikTok viralizando a carta de Bin Laden. Ele afirma claramente que só há uma opção: o Islã radical. Não existe outra. E ele diz: se não cumprirem todas essas condições, preparem-se para lutar contra a nação islâmica. Depois, Bin Laden começa a explicar mais dos seus argumentos, de como o Ocidente ataca os muçulmanos e que estão invadindo suas terras. A mesma história do oprimido e do opressor, do anticolonialismo e colonialismo, a mesma história sendo que o Islã é a religião mais expansionista do planeta. Ou seja, vejam a Europa como exemplo. Aqui ele justifica o atentado e fala para eles: por isso, o povo americano não pode ser inocente de todos os crimes cometidos pelos americanos e judeus contra nós. Esse parágrafo, aliás, me chama a atenção porque Bin Laden separa os judeus dos americanos. Ou seja, nos Estados Unidos há judeus e Bin Laden os separa. E sabem por quê? Porque os judeus, essencialmente, não somos uma religião. Essa é uma das, digamos, grandes confusões que no Islã me parece que eles têm muito claro, que nós somos um povo. E somos um povo que esteve disperso por 2000 anos. Em vários países ocidentais foi assim por muito tempo, como na França. Vocês sabiam que os judeus foram considerados durante séculos, até Napoleão, que Napoleão os tornou cidadãos? Mas por séculos, os judeus eram considerados como os refugiados do reino da Judéia na França. Assim, eram catalogados como os refugiados da Judéia. Depois, Napoleão os torna cidadãos. A partir da emancipação napoleônica, é que os judeus se tornam judeus argentinos, russos e judeus, mas os judeus se veem como um povo disperso. Isso é algo muito conhecido e por isso me parece. Bin Laden os separa. Ele afirma: só esperem jihad, resistência e vingança de nós. E é assim que ele justifica os ataques. E isso é uma loucura. Vou mostrar outra carta que vocês também podem ver do governo dos Estados Unidos. Isso está disponível ao público, certo? O governo dos Estados Unidos oferece isso, para que as pessoas percebam a psicopatia e o antissemitismo desses caras. Isso está na direção de inteligência nacional. E diz: quanto a nós, a jihad contra os tiranos e os agressores é uma forma de grande adoração em nossa religião. Essa frase é basicamente a narrativa do Hamas. O que as pessoas não entendem, as pessoas acreditam que o Hamas é uma resistência, que está lutando contra o Estado opressor de Israel. Não, as pessoas não entenderam. Se as pessoas ouvissem. Não tanto aos professores ocidentais nas universidades e faculdades de humanidades, com seus anéis, dizendo essas coisas psicodélicas. O que deveriam fazer é ouvir os próprios jihadistas. Os próprios jihadistas te dizem isso na sua cara. Não precisa especular, eles já disseram. A jihad é uma forma de adoração na nossa religião. Para eles, a guerra é sagrada e morrer como mártir também. Mártir, ou seja, se um deles vai à guerra para tentar converter infiéis e é abatido em combate. Isso para eles é um mérito, porque agora é um shahid, um mártir. É algo psicodélico, eles dizem isso abertamente. Continue. É mais precioso para nós do que nossos pais e filhos.
Senhores, essa frase, se vocês não entenderam, por favor, perguntem ao Hamas, porque é isso que estamos vendo em tempo real. Bin Laden fala isso diretamente a vocês. A jihad para eles é mais preciosa do que seus filhos, ou seja, sim, acabar com Israel é um objetivo da jihad, isso é mais precioso. Acabar com Israel é mais precioso do que os próprios filhos deles. Por isso, ocidentais, não se confundam, não se surpreendam. Quando vocês veem que o Hamas se esconde atrás de escudos humanos, se esconde entre a população civil. Vocês sabem dos quilômetros e quilômetros de túneis que o Hamas tem em Gaza? Cerca de 400 quilômetros de túneis? Por que Inglaterra? Na Segunda Guerra Mundial, quando os aviões alemães bombardeavam Londres, o que o povo de Londres fazia? Eles iam para o subterrâneo e se refugiavam porque era como uma área antibombas. Então, iam para o abrigo subterrâneo e assim se salvavam das bombas alemãs. Por que o Hamas, tendo tantos quilômetros de túneis, não coloca toda a sua população lá facilmente? Por que não deixam a população civil entrar nos túneis? Quem está nos túneis? Terroristas e os israelenses sequestrados que mantêm lá. Só isso? Os civis estão em cima e os túneis deliberadamente estão embaixo de hospitais, embaixo de mesquitas. Não entendo por que isso surpreende, já que dizem isso na sua cara e continuam repetindo. Portanto, nossa jihad contra vocês é adoração. A justiça é o exército mais forte e a segurança é a melhor forma de vida. Mas vocês perderam o controle no dia em que permitiram que os judeus ocupassem nossa terra e matassem nossos irmãos na Palestina? Se vocês veem a loucura, como é possível que Bin Laden, um cara que fazia parte de uma família aristocrática bilionária da Arábia Saudita, use Israel como argumento para atacar os Estados Unidos, para atacar o Ocidente? Para mim está claro, em Israel representamos um mundo livre e melhor. Aspirar a, por exemplo, uma era messiânica. Sim, a era do Messias, o que equivale em palavras em espanhol. Que o mundo seja melhor, que possa haver um mundo sem competição, sem guerra, em alegrias. É isso que nós representamos. O que eles representam, como vocês viram, nos importa mais esse ideal de guerra e de acabar com o outro do que nossos próprios pais e filhos. Palavras deles mesmos, ou seja, são opostos. Por isso, ir contra Israel é justamente ir contra valores que têm a ver com a liberdade. E é se aliar com esse tipo de gente nefasta que está disposta a queimar o mundo, a destruir tudo, simplesmente para oprimir e para fazer um mundo pior. Por isso, agradeço muito a vocês que apoiam Israel, que fazem suas orações pela paz de Jerusalém. Porque, como disse o profeta, de Sião sairá a Torá e a palavra de Hashem, de Jerusalém, ou seja, vai para as nações do mundo. Daqui vem esse núcleo de ideias que o futuro da humanidade vai adotar para melhorar. E aqueles que querem destruir esse futuro melhor, esses mesmos aliados do mal, como em 2001 atacaram os Estados Unidos e muitas pessoas inocentes. Em 7 de outubro de 2023 fizeram o mesmo. Tentaram nos destruir, mas não vão conseguir. Vamos triunfar. Agradeço a vocês que nos acompanham, Bezrat Hashem, que ele nos traga dias alegres em breve. Saudações de Israel.